Tem coisa mais bonita que ver o campo se renovando com a juventude? Eu estou diretamente da Carreta Agro pelo Brasil. Esse é o podcast Giro Agro, especial Agrotins. E recebo comigo hoje Murilo Grotti, Marcos Grotti e Railey Lusa. O Murilo, gente, tem aí mais de 1.800.000 seguidores no Instagram. E eu quero começar com você, Murilo. Hoje, nosso convidado especial aqui, pedindo licença a Railey, nossa anfitriã, para você começar a contar aí para a gente como é que começou essa sua história no mundo digital. Foi para a fazenda, veio da fazenda, como é que foi essa história? Então, né? Primeiramente, cumprimento aí a todos que estão acompanhando, mas foi o meu primeiro passo, né? Para todo esse conteúdo foi a minha mudança para o campo. Eu nasci em cidade grande, nasci na capital do Paraná, nasci em Curitiba, e com 9 anos de idade eu fui para a fazenda. Pertinho de Curitiba, mas no campo já. Aí dos 9 anos até os 15 praticamente, eu tinha os meus compromissos com os animais, com as plantas, que são os alimentos dos animais, e mantinha essa boa relação, né? Gostava da vida. E daí veio a pandemia. Os compromissos que eu tinha dentro da fazenda, eles não anulavam os compromissos que eu tinha na escola, no colégio. Ai de mim o dia que eu chegasse com a nota vermelha em casa. Ia tomar uma sova. Nunca quis testar. Seu Marcos Grotti já olhou ali e confirmou. Exatamente. É. Porque não chegou com nota vermelha. Mas eu gostava de ir pro colégio para conversar, para ter esse convívio social ali. Aí veio a pandemia. Deu um corte seco nisso. E aquele tempo eu fiquei sentido. Falei, nossa, eu vou continuar estudando. A gente fazia tudo por EAD na época. Acordava igual, cedo, tirava leite e ia daí pra frente do celular para ficar estudando, ou no computador. E ficava nessa. Só que cortou o convívio social, não tinha mais. Total. Então eu falei, e agora? O que eu faço? Com quem que eu converso? E a minha alternativa foi conversar com vaca. A gente lidava com os animais, lidava com as plantas e era o que tinha. Então eu comecei a conversar com os animais. E teve um dia que eu falei, por que se eu mostrar para as pessoas que eu tô fazendo isso? Será que eles vão me chamar de louco ou será que vão gostar? Uns chamaram de louco, outros gostaram. E assim foi indo. Então gravei, postei os primeiros vídeos, deu super certo e hoje a gente tá aí. A minha linha de conteúdo, ela nem sempre foi a que é atualmente. Antes eu puxava mais pro humor, mas fazendo parte de um setor que é constantemente criticado, fazendo parte de um setor que não se comunica bem nem da porteira para dentro, quem dirá da porteira para fora, eu adaptei meu estilo de conteúdo. Então hoje é mostrando o meu dia a dia, praticamente, como produtor. Lá no Paraná a gente tem uma propriedade menor e como produtor agora também no Mato Grosso, uma propriedade um pouco mais maior de grande. E justamente incentivado por essa vivência das redes também, você com certeza passou a vivenciar aí a realidade de outras pessoas também. Com certeza. E mostrando essas realidades, a gente vê, né? Gostaria de brincar que existem vários Brasis dentro do Brasil. E a gente acompanhando hoje mesmo, a gente está aqui no Tocantins, eu não conhecia. Então são gírias diferentes, são pessoas com costumes diferentes, mas já é uma agricultura diferente, já é uma pecuária diferente, são raças diferentes, variedades de plantares diferentes. Então assim, como que é, com o que vocês lidam no Brasil? A famosa palavra, né, de agrônomo, veterinário, advogado, zootecnista. Depende. Depende. Tem muita coisa, então, muito Mas show. o depende, Railey, ele tem sempre que vir acompanhado da explicação, né? A gente sempre fala isso. Com certeza, né? O cenário hoje, vamos no depende? Positivo. Depende do foco. Tem programação para o jovem, tem o CNA Jovem, Eu tem diria um que depende do evento. público, né? O exemplo é nós aqui no Agrotins. Nós procuramos durante a Agrotins, que é uma vez ao ano, e é o nosso maior evento agrotecnológico, talvez seja o maior da região norte, ter uma programação diversificada, né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui o Murilo Grotti, o seu pai, para os jovens, né? Então, a gente tem jovens de todas as regiões do estado, temos jovens do Sudeste, do Rico, do Sul, e jovens que vão poder conversar sobre esses problemas no agro, né? E, graças a Deus, essa geração do Murilo, dos jovens que estão aí, comunicam melhor que nós, né? Sim. Amanhã, por exemplo, a gente já tem um outro público, o produtor rural, especialmente o produtor pecuarista, vai ter amanhã um especialista em pecuária.
Na sexta-feira são as mulheres, né? Teremos várias produtoras rurais contando suas histórias de sucesso, suas experiências no campo, né? Então, para o Senar, depende do público. Nós atuamos em todas as áreas de qualificação, educação e também na área de qualidade de vida do produtor rural e de sua família. Hoje a gente tem aqui esse exemplo, não posso deixar de trazer, a gente brincava aqui nos bastidores, o digital e o analógico, Sim. os dois caminhando juntos, e no Senar vocês vão ver aqui no Tocantins muito dessa realidade, né? Tem o Dia da Mulher, o Dia do Jovem, o Dia do Produtor Rural e a família aqui integrada. A família aqui junto. Isso acontece muito. A família, aqui no Tocantins, a família vem toda para Agrotins, né? Todo mundo se prepara para ficar 3 dias, 4 dias aqui em Palmas, né? Tanto que se alguém procurar hoje pousada, hotel, hostel em Palmas, ninguém vai encontrar, né? E pensando nessa família que a gente já atende ao longo do ano todo, a gente procura diversificar essa programação, né? Para que todos sejam atendidos. E da mesma forma acontece durante o ano no campo também. Marcos, como que foi a aceitação de ver o teu filho ganhando o mundo? Porque a internet, ela traz as suas benesses, mas também a gente sabe dos assédios, de todos os desafios dessa exposição. A parte de ganhando o mundo é muito fácil, né? Qualquer pai, qualquer mãe vai gostar. Ganhando o mundo, ganhando dinheiro, né? Vai gostar. O desafio é o antes disso, né? Você dar uma liberdade sem confundir com a libertinagem. Esse ganhando o celular sem limpar a estrevaria que não dava certo. Eu não tive Essa situação de eu quero ser digital sem ser primeiro competente, sem ir bem na escola, lá em casa nunca existiu. Então o Murilo é um filho que veio de uma família regrada, né? E sempre teve o processo de seleção, sempre buscou o seu melhor. E assim como hoje ele é um destaque no digital, mas se não existisse o digital, ele seria um destaque, né? Não é o que faz, é como faz. E o que a gente precisa, e o que a gente quer comunicar também bastante no agro, é esse fato de que não nasci só para plantar soja, ou só para milho, ou só para batata, não, dá para conciliar. E o digital facilita muito, acelera muito esse processo, né? Eles têm uma facilidade de lidar com o celular, de buscar informação, e cabe a nós só dar um pouquinho mais da direção. É nesse caminho que você vai buscar a informação, é nesse caminho que você vai buscar o desafio. E me entregue resultados. Se entregar resultado, ele faz o que ele quiser, né? A liberdade vem de quem entrega resultados. Da pandemia para cá, a gente evoluiu do ponto de vista do digital, assim, em 2 anos, 10 em 2, né? Teve que ser algo até meio que forçado para alguns, para outros de forma mais natural. Aqui, por exemplo, Aconteceu a mesma coisa comigo. Antes da pandemia, meu Instagram, eu acho que eu entrava nele uma vez por semana, né? Mas durante a pandemia, até para informação e para tudo mais, hoje eu acesso o Instagram todo dia e não dá para fugir da realidade. É no Instagram que eu te encontrei, né? E trouxe esse exemplo maravilhoso, que eu acho fantástico os jovens Tocantins aqui poder ter esse exemplo, que como disse muito bem o pai, não é um exemplo qualquer que a gente buscou um exemplo de alguém que tem raiz na família, raiz no agro, teve uma boa criação, uma criação direcionada, né? Então e é esse tipo de exemplo que a gente quer mostrar para os jovens aqui no Tocantins, né? Mas se não fosse talvez o Instagram, se não fosse as redes sociais, talvez eu não tivesse a oportunidade de ser conhecido. Isso não pega muito na geração de vocês, né? Por exemplo, eu comecei, falei aqui no início, que os meus primeiros vídeos foram durante a pandemia, conversando com as mimosas, né? Fazia esses vídeos escondidos do pai. Plantação de churrasco. Porque tava brincando com o celular. Eu fazia esses vídeos escondidos do pai. Porque o pai, onde já se viu fazendo videozinho e não tá trabalhando. Então, às vezes, eu não cheguei a apoiar. Minha surra que eu também foi só verbal. Mas, né, a gente quer. O pai, ele gosta de bater, a surra verbal e às Quem vezes. tem brilho já fica perto. Nossa, é bem puxado também. Só que, como que foi. Hoje o pai tá aqui. É meu braço direito na produção de conteúdo, nas viagens. Mas foi tempo. E como que a gente ganhou esse espaço, resultado positivo. Sim. Foi mostrando que, opa, realmente aqui dá certo, vamos se dedicar para fazer dar certo. Teve uma vez que a gente chegou, ó, você quer mexer com isso? A gente vai se dedicar. Só que não vai ter fim de semana, não vai ter feriado, vai ser praticamente uma profissão também. Suas outras obrigações continuam, né? Você não vai se abster de nenhuma. Se especificar em algumas áreas, né? Exatamente, então foi esse papo. Você não abandona
uma atividade, você assume outras. Sim. Então, decida, você vai acordar para provar que é competente e dá conta, ou acorda para dizer que é incompetente e a gente para tudo. Sim. E por mais que o senhor não use, por exemplo, não tenha o seu perfil do Instagram ali o tempo inteiro de olho nele, mas hoje o senhor vivencia isso olhando do Murilo, olhando os números, vendo as realidades de interação, não é verdade? Entra muito mais numa questão de a gente fazer uma retaguarda, né? Uhum. Aquela história. Eu não posso ficar preocupado se ele está bem. A educação faz me deixar tranquilo que ele está bem. Não estou junto para fiscalizar o Murilo. A gente está junto para produzir conteúdo Para potencializar. para que o digital não fuja das raízes do analógico, né? Dos princípios da educação. Né? Eu costumo falar isso. Mas a gente precisa, que nem a lavoura, você precisa acompanhar a lavoura. Tem que rodar roça. Tem que rodar roça, tem que estar junto. É nessa linha, é tudo igual. Hoje mesmo eu falava assim, a semente que a gente planta nos filhos, eu vejo vários exemplos no meu filho hoje, porque às vezes aquilo que eu ensinei, você vê numa atitude, você vê numa ação, como que ele age com as pessoas, então, mas não deixa de ter a necessidade da gente ter o cuidado, de ter a poda, de ter a orientação, né? Só que a gente tem que confiar também no que a gente plantou, né? E a gente sempre pensa que rede social, assim, quem olha de fora, caraca, só o glamour. Olha aí, já tá ali com a mala, já tá ali em tal lugar, agora já tá em outro. Mas a gente esquece também que tem as responsabilidades, né? Como a Harley comentava, eu passei a olhar meu Instagram. E quem acompanha ela percebe também que quando ela viaja, ela lembra da foto. Ela lembra de comentar algo, algum feedback que vira e fala assim: Harley, vi que você postou isso. Opa, deixa eu compartilhar isso também. Como que, aí eu pergunto não só para o Murilo, que lida diretamente, mas para todos vocês, né? Como que é para vocês essa lida na prática com esse ambiente da comunicação, que é, né, informativa, educativa, entretenimento, mas que o termo comunicação, a educação e comunicação tá muito alinhados os dois juntos. Eu gosto de falar que é a isenção da maquiagem. Hoje a gente vendo o que era a comunicação antigamente. Era tudo perfeitinho. Quadradinho. De cabo a rabo. A linguagem formal, a roupa completamente alinhada. Paradinho, o olhar fixo, assim, às vezes dava até medo. Você fala, imagina o acorde de manhã enquanto um jornalista me olhando desse jeito. Deus o livre. Porém, isso não comunica com todo o público. Ainda mais nós, que somos produtores e queremos comunicar para outros produtores. O produtor, ele consome aquilo que ele simpatiza. Então, ele não vai simpatizar com alguém que tá lá, vestido com all-star no meio da lavoura. Vestido de terno no meio da lavoura. Porque ninguém vai rodar roça de terno. Então, a gente precisa... O que é a facilidade hoje da rede social com a comunicação? A questão de você poder trabalhar sem maquiagem. O mais simples possível. Claro, tem que ter ali ser regrado. E uma responsabilidade. Exatamente, né? Mas o simples, o que comunica. A isenção até de muito termo técnico. Quem gosta de falar termo técnico é o técnico. E o produtor, ele não é técnico, ele é produtor. Então, nessa linha de comunicação. Eu diria hoje que, assim, particularmente para mim, pessoalmente, ainda é muito difícil. Mas eu trabalho num mundo que precisa se comunicar. O agro precisa se comunicar. Infelizmente, durante muito tempo, nós deixamos isso de lado, mas o próprio sistema CNA, federações e Senar, tem mudado isso. Por quê? Porque a sociedade consome essa comunicação e a sociedade enxerga o agro como um vilão, né? O Brasil mesmo, apesar da gente estar aí preservando 67% das nossas florestas, como é que a gente é visto lá fora? Então, assim, por causa dessa necessidade de representar um setor e de mostrar que não é só esse glamour, que eu posso estar, assim, lá em São Paulo no seminário de geopolítica, porque eu vou precisar entregar resultados aqui, mas eu estou todo dia na propriedade rural, eu estou visitando o produtor rural que é assistido, eu estou visitando os cursos que estão acontecendo, e que para que esse agro, para que essa comida chegue na mesa, as pessoas têm que conhecer esse agro. E é como disse o Murilo, só vão conhecer e compreender se eles estiverem entendendo, se estiverem vendo o que a gente está fazendo. E eu acho que essa comunicação para nós não tem que ser para nós só produtores, ela tem que ser para a sociedade. A sociedade tem que virar a chave e entender esse mundo do agro, que é quem faz esse Brasil rodar, né? Comunicador, para alguns é uma profissão. Não é o meu caso. Não é o nosso caso. O Murilo, ele não é um influenciador. O Murilo é um produtor rural que está sendo bem sucedido, muito mais rápido do que a gente pensava. Né? Muito mais acelerado. Mas é um dom. Mas não é uma coisa que surgiu, que alguém tocou ele.
é consequência de uma formação, uma consequência de uma vivência, De cobrança. de uma cobrança. Que sabe comunicar isso. E só isso, né? Então, assim, menos especialistas, menos estudiosos durante anos para fazer aquilo, né? Não tem como nós chamarmos um repórter, com todo o respeito a todos os repórteres, né? Ou um profissional de marketing, tem muito também no nosso segmento, que não sabe como é que é um pé de caju. Ou como Né, você vai, fazer uma às vezes, reportagem- sabe separar o boi da vaca. Não Como é que sabe, falar, né? né? Ou que a comunicação e traz lá o tourinho do desenho lá, né? Que o touro Ferdinando tem uma árvore, né? Não, o segredo dos É animais. o segredo dos sim. animais. Os animais. Mas então, esse tipo de coisa, ela vai caindo por terra quando a comunicação é feita por quem realmente faz aquilo, Sim. né? Ou seja, o produtor foi o produtor. Nós temos o nosso cotidiano um pouco diferenciado com a questão das viagens, né? Mas a mente continua pensando, ó, agora hoje tinha que estar cobrindo semente de aveia lá O no sítio. processo de gestão Agora- de vocês é ainda mais desafiador, Mais porque vocês não trabalhoso. estão lá dentro. Isso, né? Mas a comunicação feita por quem realmente faz o trabalho, isso funciona, né? A gente recebe depoimentos sensacionais. A gente teve também com o Senar no Paraná, agora em Maringá. E o que nós mais encontramos durante os bastidores e nos corredores, lá nas ruas da feira, é as pessoas virem dar depoimento do que o Senar mudou a vida deles, né? Eu quero te dizer que eu aprendi muito mais com o Senar do que na universidade. Eu aprendi a botar em prática e a matéria, a prova que nós tivemos na universidade, quem fez o curso do Senar gabaritou e quem não fez foi mal. Ou seja, é isso que precisa. O Brasil precisa de pessoas que trabalhem. E multiplicadores. Isso. E não que faz de conta e se prepara para em algum momento ser necessário ir trabalhar. Não. Tem que trabalhar todo dia. Sim. Né? E prova que você consegue fazer o teu, né? E o algo a mais. Fazer o teu e comunicar. A gente quer que mais jovens trabalhem e mostrem que estão trabalhando. E entreguem resultados. Porque mostrar que vai descer para BC, que vai para não sei o quê, meu querido, isso não é a vida real. Não é mesmo? Isso não é vida real. Vida real, vai buscar teu aplauso pelo que você trabalhou. Né? E vai buscar teu aplauso pelo que você faz no dia a dia. Vai buscar teu elogio do teu pai e da tua mãe, mas porque você fez alguma coisa digna de elogiar. Porque imagina você só estudar, você não trabalha. Ou dizem que você só pode trabalhar a partir de tal idade. Isso na agricultura não tem. Desde pequenininho tem as suas obrigações. Por isso que o Murilo foi para o sítio, né? Eu falei, lá o conselho tutelar não chega, né? Mas não vou dizer que ele não pode trabalhar. Eu vou dar um exemplo do meu primeiro serviço. Cheguei na fazenda, então a gente comprou 3 animais: Faustão, Wolverine e Fininho. Foram nossas primeiras, o que deu início da nossa plantação de churrasco. Aí a gente deixava eles presos e soltava durante o dia. Preso de noite, solto durante o dia. Tratava lá. E daí tinha que limpar o esterco. E daí eu com 9 anos vi aquele esterco, cuspia. Que cheiro ruim. E o pai, você tá com nojo? Mas não, você tá com nojo assim, ó, a partir de agora, você é teu serviço. É o Pai limpador Estrevaria oficial. é com você a partir de hoje. Então eu falo, meu primeiro serviço foi um serviço de merda. Mas aí, ó, tá achando ruim? Beleza, que pena. Vai lá, faz. Faz de novo. É igual a história lá, né? Tá reclamando, que eu comentava com ele mais cedo, né? Ah, tá achando ruim? Passa uns dias passando fome. Logo aí você vai mudar a concepção e tentar entender o que o agricultor faz. O desafio do agricultor para chegar esse alimento até na mesa. É assim, ó, fazer o que gosta. Não, aprender a gostar de tudo que faz. Ninguém vai gostar de fazer a limpeza do curral, a limpeza da pocilga, lá onde cria os porcos, mas precisa, faz parte Tem que ser feito. Então, não é fazer o que eu gosto, não é comer o que eu gosto, é o que precisa. É aprender a fazer bem feito, que fica até mais fácil, né? Seja feliz com isso. É. Seja feliz. E, Railey, o seu Marcos até já trouxe um pouco, né, desses depoimentos do Senar, mas queria também reforçar isso, né? Como que é hoje, vendo na superintendência, vivendo ali o Senar, esses números, esses feedbacks, como que você avalia essa importância
no processo de formação desses jovens. Nós temos aí o CNA Jovem, né, desde 2014 aqui no estado, mas tem também os cursos destinados aos jovens, as caravanas todos os anos estão aqui na Agroteens, nas exposições agropecuárias. E esse ano, com esse evento, né, a gincana aí, os meninos estão correndo pela feira É, e participando desse momento. na abertura agora da gincana, né, eu falava sobre isso, né? O Senar é a maior escola da Terra, né? E é uma escola que você não vai ver ela em quatro paredes. Você vai ver ela dentro de um curral, você vai ver ela embaixo de uma árvore, você vai ver num galpão de associação, em cima das máquinas, das coletadeiras, né? Então, é uma escola na prática, que acontece no dia a dia. Só que tem uma imensa possibilidade. O que você quiser aprender hoje, você encontra no Senar. Não, eu quero trabalhar na área administrativa do agro. Você vai ter lá uma faculdade só de processos gerenciais. Não, eu quero logística. Você vai ter uma faculdade de logística. Não, mas eu quero operar a coletadeira. Ok, você vai poder fazer o curso disso, né? E nós temos aqui no Tocantins, assim como ele falou, de vários exemplos que ele viu, no Tocantins nós temos imensos exemplos, assim, nós temos muitos depoimentos, muitos casos de sucesso, e não só na qualificação de quem quer aprender a fazer algo para ser um trabalhador na área, mas também na assistência ao produtor rural, né? Então, nós já temos 10 anos de assistência técnica ao produtor rural, então, o produtor é de leite ou de fruticultura, mas ele não tem a assistência técnica, né? Porque a assistência técnica ela é muito fácil para o grande produtor, porque a revenda já entrega para ele assistência técnica. Mas o pequeno produtor de leite, de fruticultura, de peixe, ele não tem. E hoje nós estamos aí com 300 técnicos de campo fazendo assistência técnica para quase 10 mil produtores rurais aqui no estado, né? E temos muitos casos de produtores que não vendiam, não comercializavam, porque além da assistência técnica, hoje a gente não preocupa só com a porteira. A gente tem a assistência técnica e a gente tem depois o agente de comercialização, ou às vezes ele precisa de quê? De criar uma logo, de criar alguma coisa, a gente faz uma parceria, busca alguém para fazer. Então, hoje a gente tem muitos produtores rurais expandindo sua comercialização, vendendo para outros estados, entregando essa produção no próprio estado e também para outros estados. E são casos assim que realmente nos deixam muito orgulhosos, muito orgulhosos. Eu falo sempre que eu cresci querendo ser professora. Deus não me deixou ser professora. Fui lá aos 17 anos, mas eu trabalho numa instituição de educação e que me deixa muito orgulhosa dos resultados que a gente recebe. E eu falava para os jovens, não percam essa oportunidade. Gente, nós somos o único S gratuito. Gratuito. Se você quiser fazer um curso na plataforma do Senar, é gratuito. Se você quiser fazer um curso presencial, é gratuito. Se você quiser receber assistência técnica, é gratuito. E aí, esse ano, nós estamos com o programa que fizemos ano passado, piloto, que é o Saúde no Campo. Então, hoje, nós temos um agente em cada propriedade dessa assistida, cuidando da saúde da família desse produtor rural. Então, ele conhece essa família, ele sabe quais os problemas que estão acontecendo ali. Se tem uma grávida, ele vai dar atenção. Se tem um cardíaco, ele vai dar atenção. Se tem um hipertenso, ele vai dar atenção. Então, assim, aproveitem, não só os jovens, mas todos os tocantinenses, produtores rurais, trabalhadores rurais, aproveitem essa instituição que é de vocês. Essa conta já está paga. O produtor rural paga ela mensalmente. Então, aproveitem. Nós estamos devolvendo ao produtor rural, ao trabalhador rural, aquilo que já recebemos. Aproveitem o Senar. E é interessante quando a gente olha para essa história, né? Eu queria ser professora, mas na verdade É professora. é professora. É professora, e a educação a gente vai dar uma volta, vai voltar no assunto e a gente vai perceber de novo, né, Murilo? A educação. A gente comentava aqui antes, nos bastidores, né? O Murilo está aí trabalhando na questão da produção de amendoim, Sim. trazendo uma realidade para o estado, né? Pensando nessa produção. E a gente falava também dessa coisa da cultura, daquilo que já está pronto. Não, soja, milho, né? Já é commodity, já está ok, beleza. E a gente percebe o poder da educação e da influência nesse processo. E aí eu te falo, Murilo, vem uma baita responsabilidade, né? Exatamente. O que é você introduzir uma nova cultura? Primeiro é o julgamento, né? Não, onde já se viu, ó, tá querendo brincar de sabe tudo. Não, é tanta coisa fácil aí pra mexer e quer brincar com algo novo. Mas às vezes é essa jogadinha aí, né? A gente precisa. Vamos lá, existe uma necessidade, vem da mentalidade, né? Uma necessidade da gente querer se destacar. Como que as pessoas gostam de se destacar no formato convencional? Gosto de pintar o cabelo. O dia que eu aparecesse de cabelo pintado lá em casa, meu pai raspava, né? Então eu não tive essa opção, não tive nem a vontade, ainda bem. Só que Nem deu a vontade para passar. não, nem surgiu ela. Porém, eu falei, não, mas eu tenho outras formas de me destacar, né? A gente gosta do aplauso. Eu não conheço um ser humano que não goste de ser aplaudido. Só que o aplauso, ele vem de grandes feitos, né? Olha que lindo seu cabelo azul, olha que lindo seu cabelo rosa.
Tá bom, se a pessoa gosta, à vontade, mas não é a melhor forma de você chamar a atenção. E também não tem legado, né? Exatamente. A partir do momento que a gente, opa, o que que é o amendoim? O amendoim, ele tem, é uma forma de eu me destacar a partir do momento que dê certo, porém o amendoim, ele carrega consigo, assim, um valor, não um valor monetário, mas a possibilidade de você melhorar a terra, de você melhorar o estado. O amendoim, ele ajuda, vamos lá, com questão de nematóide, que é um problema que a gente tem muito no Mato Grosso. Ele torna a produção viável em áreas de areia, que a gente também tem muito no Mato Grosso. Então é uma alternativa. E a gente fazendo isso, a gente não está ajudando só a nós mesmos, né? A gente está impactando de forma positiva toda uma sociedade. Então é uma causa nobre, mas que a gente tem que viabilizar e fazer crescer de forma ordenada. E isso dá um serviço, como você disse, é uma baita responsabilidade. E usar de forma, como o senhor colocou, né? Esse conhecimento que ele tem, não de forma aleatória. Usar esse conhecimento para, de fato, deixar ali uma história, trazer, de fato, resultados. Sim, mas trazer resultados do ar. É isso que falta, né? As pessoas, o Senar doa conhecimento, como bem foi dito, venha, você tem condições de fazer um curso aqui de graça. Nós também doamos conhecimento e doamos de graça, né? Nós levamos isso e, como o Murilo falou do amendoim, faz bem para o solo? Ótimo. Faz bem para o produtor? Pode ser mais rentável? Ótimo. Faz bem para quem vai consumir, que é o mercado consumidor. É saudável, é bom, tem como usar de várias maneiras. Mas se eu quiser só produzir amendoim e competir com outro estado ou com o meu vizinho que também produz amendoim, a gente vai fazer o que já estão fazendo. O que a gente precisa? A gente precisa incentivar o consumo de amendoim no Brasil. A gente precisa incentivar o consumo de abacaxi no Brasil. A gente não precisa mais incentivar o consumo de soja. Isso já está feito. Mas nós vamos produzir soja? Vamos. Nós vamos fazer o que está certo? Sim, mas vamos fazer algo a mais. Aquele momento que, opa, agora está longe, agora está tranquilo aqui na fazenda, não é a plantação, na colheita, estamos usando o defensivo da forma adequada, agora deu um tempinho, vou usar um pedacinho lá, 1 hectare, 2 hectares, e vou testar outras coisas, vou me envolver, vou exigir da minha mente que eu tenha que evoluir, que eu tenha que crescer, né? É isso. E aí entra aquela questão, não somos professores por formação, mas somos professores, né? Nós sempre seremos professores. Cabe aos melhores ser professores e não deixar que os que não conseguiram passar ou que não conseguem trabalhar em outras atividades virem professor porque era mais fácil. Não, Sim. professor, o melhor professor é o que faz mais bem feito. É isso que nós precisamos. E aí, uma pergunta para vocês três, a gente já caminhando aqui para o final do nosso podcast Giro Agro, especial Agroteens, na Carreta Agro pelo Brasil. Vocês preferem acordar com o canto do galo ou o barulho da notificação do celular? Com certeza com o canto do galo, viu? Mas aqui no Tocantins a gente ainda consegue, não com o canto do galo, mas com os passarinhos. Na minha casa, graças a Deus, os passarinhos me acordam todos os dias, né? Tem alvorada. Tem alvorada com passarinho na minha casa. É um diferencial que nós ainda temos, somos um estado pequeno, uma capital nova, né? Mas o canto do galo faz um bem danado, faz um bem para a alma, para o coração e para a mente. Eu tenho um funcionamento diferente. Você quer a O vaca? pessoal fala, né? Então, Que é o mugido. é o mugido da vaca que você prefere acordar, a notificação do celular. Comigo é diferente. Eu acordo com a notificação do celular falando, ó, o vizinho. Opa, então, tua vaca tá aqui mugindo na minha janela. Vai, você gosta, né? Ah, soja e milho dá menos serviço do que... Não passa cerca, né? Exatamente, soja e milho dá menos serviço que vaca. Realmente, soja e milho não pula cerca. Mas ainda assim, ambas as culturas têm o seu... Tem seu as suas diferencial. peculiaridades, mas eu ainda assim prefiro acordar com uma vaca mugindo na minha casa, no vizinho, Sim. que com a notificação. Acordar é sempre um reviver, né? Uma nova oportunidade. Então, ganhar do despertador é a primeira vitória do dia. Tá? Então, em alguns momentos, principalmente quando vai dormir muito tarde ou a rotina, coloca o despertador, mas a gente ganha dele, eu ganho dele e a gente pula. Então seria assim, só um segundo plano. Mas o cantar do galo, o cantar dos passarinhos, né? Acordar com algo que tem a vida é muito melhor do que acordar com algo programado. Mas felizmente nós sempre podemos conciliar. Os dois podemos conciliar. Agora, Murilo, tem uma pergunta que a gente não podia
passar esse podcast sem perguntar. Tem aí muita gente querendo conhecimento, mas tem uma galera aí curiosa também querendo saber se o Murilo tá comprometido, se tá solteiro, como é que tá? Eu estou semi-casado já. Olha, viu, gente? Pode tirar o olho, foca no conhecimento. Isso mesmo. Parabéns. E para fechar, gente, pergunta que vale ouro. O que vocês dariam aí de conselho para um jovem que quer empreender no agro, está começando? E aí, técnicas, tecnologias, o que esses jovens do campo precisam dominar? Primeiro, se preparem. Antigamente se dizia o seguinte: filho, você não quer estudar, você vai para a roça. Hoje, você tem que se preparar. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que fazer uma faculdade formal, todo mundo tem que fazer um mestrado, não é isso. Mas aquilo que você for fazer no agro, você tem que se preparar para fazer bem feito. Não dá mais para fazer de qualquer jeito. Então, faça curso, se especialize, faça palestras, vá na propriedade do vizinho aprender, vá nos dias de campo, vá nos seminários. Aprendam e se preparem muito, porque hoje trabalhar no agro você tem que ter diferencial. Não basta você dizer eu vou ser produtor rural, eu vou ser agricultor, porque se você for sem conhecimento, sem técnicas, sem tecnologia, sem estar preparado para esse desafio, você vai, talvez, muito provavelmente, falir ou levar alguém à falência ou se frustrar. Então, se preparem. Aproveitem as oportunidades que tem e se preparem. Eu gosto de falar que nunca foi tão fácil se destacar. Porque, querendo ou não, a gente está no meio de muito incompetente. E o agro, ele te paga pelo que você produz. E, ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil produzir. A gente hoje tem a tecnologia, a gente hoje tem essa acessibilidade muito mais fácil. Então, o que o jovem precisa para se destacar hoje? Um pouquinho mais de gana. Um pouquinho mais, opa, vou arriscar nisso aqui. Precisa realmente se dedicar àquilo. Vou abdicar de alguma coisa, vou abdicar de festa, vou abdicar de bebedeira e vou me dedicar aqui. Às vezes, muitas vezes acontece, vou me abdicar até da minha própria faculdade, da universidade e me dedicar aqui. Porque 4 anos na faculdade eu saio com diploma, mas 4 anos numa propriedade rural, opa, aqui eu saio até com uns hectares a mais, aqui eu saio com umas cabeças de gado a mais. Tá muito fácil hoje da gente conseguir um destaque, porque o nosso acesso à tecnologia ele é muito mais forte, a nossa acessibilidade, porém, nada disso é válido se a gente não tiver mesmo tenho que fazer, mas fazer bem feito. E antes, seu Marco, eu gostaria até de complementar. A gente sempre aprende que em cada escolha que a gente faz, a gente tem uma renúncia. Então, que renunciemos por aquilo que trará menos resultados e faça a escolha assertiva. Você até perguntou né, como que tá a minha situação, se eu tô comprometido, se eu tô solto aí. A questão de você estar solto, a vida de solteiro, ela a longo prazo, ela só dá prejuízo. E você ter alguém para te acompanhar na jornada, o que é você começar uma vida, o primeiro passo? Começar hoje, seu primeiro passo para uma vida de sucesso ou seu primeiro passo para um fracasso. O que define é se você vai fracassar e continuar de novo. Só que a partir do momento que você encontra alguém, é aqui que a gente vai, unir os ideais, unir as vontades. Vamos dar continuidade? Vamos, é muito melhor do que uma vida solta. Muito mais, papo de futuro mesmo. E vencer paradigmas, né? Vencer preconceitos. O que é o preconceito? É algo que foi intitulado antes de você pensar sobre o assunto. Não é uma coisa que você pensou, analisou e concluiu. Alguém colocou isso na sua cabeça, né? Que a gente fala, é chifre, não existe. Alguém botou isso na sua cabeça, tá? Então, essa questão, eu vou estudar para depois trabalhar. Não. Eu vou trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. O Murilo vem de uma disciplina de 8, 10 horas de trabalho e 4 de estudo. Todo dia. Assim será o resto da vida. Não é, eu vou estudar até terminar o ensino fundamental, que era antes da nossa época. Sim. Depois, não, eu vou estudar até terminar o estudo, que era o ensino médio, o 2º grau. E depois eu vou estudar até terminar a faculdade. Depois eu vou estudar até terminar a pós, até terminar o mestrado, até terminar o doutorado. Meu querido, está com 30 anos e não trabalhou. E hoje o mercado não aceita estudo sem prática. Isso. Esses dias eu ouvi uma palestra da
Cristina Junqueira, que é uma das donas do Nubank, né? E ela falando, o mercado, ok, você fez sua faculdade, ok, mas vá para a prática. Antes de você fazer uma pós-graduação, de fazer um mestrado, no mercado financeiro nós estamos falando, né? Vá para a prática. Imagina isso no agro. No agro, sem prática, sem conhecimento, sem inovação, tecnologia, nada feito. Como já se diz, nós temos hoje o nosso grande potencial, nossa grande mão de obra sempre foi o jovem, não hoje, sempre foi. Sim. Mas se fala muito que nós temos um jovem instruído, bem instruído, mas mal educado. Né? Então, o que educa disciplina, horário, é atividade profissional. Exatamente. Que pode ser em casa. O jovem do agro tem a chance dele poder fazer isso em casa. Né? Que é ter o seu bichinho para cuidar. Né? Eu quero um cachorro. Tá bom, você vai tratar, vai dar água, vai dar comida. Eu gosto muito de boizinho, então você vai criar um boizinho, mas você vai limpar o esterco, você vai dar comida, você tem que observar como é que você gosta do bichinho. Você quer um cavalo? O cavalo é pro ano inteiro, não é pro dia da cavalgada. Né? Então, isso forma pessoas melhores, né? O compromisso, a disciplina, as obrigações diárias. Gente, eu agradeço aí a presença de vocês, Railei Lousa, superintendente do Senar no Tocantins, senhor Marcos Grotti, produtor rural, trazendo aí, né, acompanhando o Murilo Grotti, também produtor rural, influenciador, conhecido aí em todo o Brasil. E esse foi mais um episódio do Giro Agro Especial Agrotins. Eu te aguardo no próximo episódio.